retornando do nosso rápido intervalo com a já tão famosa e conhecida colinha, que é a materialização das nossas pesquisas, do farto material que os amigos espirituais gentilmente fazem chegar até nós no período que estamos fazendo os nossos estudos, fazendo as pesquisas. Eu, como sempre, sou eternamente grato a esses irmãos que fazem chegar tal material até nós. Sem eles, essa noite de estudo seria empobrecida, pelo menos deste lado aqui. Bom, meus amigos, como o primeiro já ficou um pouquinho maior do que o esperado, já vamos iniciar. E lembrando que após esse vídeo, Magneide fará orações e vibrações e encerrará a noite, e depois o espaço estará democraticamente aberto para que cada um possa fazer um comentário sobre sacrifício. Um item difícil, né? Pesado se levarmos lá para trás na antiguidade, né? Mas vamos lá. Essa pergunta ela se dividiu em 3 tópicos. O primeiro foi: o uso de sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como o homem pode ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Aí nós tínhamos a 669A. Assim, os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? A B. Segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Vamos à materialização. Primeiro, sacrifício, ele vem do latim sacrifício, literalmente um ofício sagrado. Também conhecido como imolação, oblação, oblata, oferenda ou oferta, e é a prática de oferecer aos deuses na qualidade de alimento a vida de animais e humanos. Essa vida, depois nós começamos a chamar de vítimas. Colheitas e plantações, como o ato de procurar agradar uma divindade ou uma força sobrenatural ou a um culto. Aí nós falamos aqui oblação e oblata. Isso aqui ele significa, são atos de fazer uma oferta a Deus e aos santos. Quando damos um presente, para alguém sempre procuramos dar algo que agrada, que esteja à altura da nossa amizade, mostrar a consideração que temos por aquela pessoa, né? Imaginamos que um grande presente significa isso, pois essa pessoa é muito importante. Pois bem, levando isso para a idade antes de Cristo, bem antes eu diria, ofereciam animais. Depois, em admiração aos deuses, começou a se oferecer os seus seres humanos. Depois se começaram a se oferecer, além dos humanos, separarem algumas classes, né? Virgens, crianças, e muitos aproveitaram para colocar os seus desafetos como uma oferenda. E quanto mais importante ou mais digno era para a sociedade aquela vítima, mais havia-se a impressão de agradar aos deuses, que era comum dentro do núcleo que se vivia. Tentavam convencer a importância de sacrifício para agradar a Deus a prol dos demais, né? Então era uma honra ser escolhido como uma oferenda e subir lá e sofrer lá, enfim, a forma que eram feitos os sacrifícios, né? Queimavam-se ou colocava-se num altar, né? A pessoa deitava lá, aí vinha o sacerdote, ou cortava seus pulsos, ou enfiava no coração, enfim. A intenção ali era oferecer aquele ser que estava ali aos deuses. A ideia do sangue jorrando simbolizava a vida, energia, uma oferta em troca de proteção. Se procurarmos na história, muitos povos praticavam não apenas os selvagens, mas povos adiantados culturalmente e financeiramente até para sua época. Praticavam os sacrifícios. Por exemplo, os antigos astecas da América Central ofereciam milhares de vidas em sacrifício a divindades para ajudar o sol a nascer diariamente.
eram mortos 14 mil aproximadamente por ano para essa dita ajuda. Então, para o sol nascer todos os dias, haviam sacrifícios todos os dias. Havia um deus chamado Moloque, aí já na antiguidade, não mais dos astecas. Ele exigia carne humana para resolver os problemas materiais dos seres humanos, de acordo com o material encontrado nas pesquisas. Os povos amorreus, por volta de 1900 a.C., adoravam Moloque. Segundo o material, nos rituais de adoração havia ainda atos sexuais e sacrifícios de crianças. Essas eram jogadas em uma cavidade da estátua, tá, de Moloque, onde havia fogo que consumia assim a criança viva. Tal fogo seria ao mesmo tempo uma forma de purificação. Algumas religiões ainda mantêm o sacrifício de animais, como o hinduísmo, o islamismo, o candomblé e muito raramente a Umbanda. Achei muito interessante esse ponto aqui. Para a maior parte da igreja cristã, católica e ortodoxa, o sacrifício em geral consiste em oferecer a Deus uma coisa sensível e destruí-la de alguma maneira, para reconhecer o supremo domínio que ele tem sobre nós e sobre todas as coisas. Segundo as igrejas católicas e ortodoxa, a Santa Missa ou Divina Liturgia é o sacrifício permanente da nova lei, deixado por Jesus Cristo, para ser oferecido a Deus pelas mãos dos seus sacerdotes. A Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus, oferecido sobre os altares cristãos. O pão e o vinho em memória do sacrifício da cruz. Notem, o sacerdote sempre parte a hóstia, e o significado dele estar partindo, quebrando e colocando no cálice é o seguinte: o pão é sagrado, se é partilhado, e quando o pão é partilhado, ele é pão para todos. Remete àquela ideia do pão e do peixe também se multiplicar. E ali o corpo de Cristo, né, vai para todos. Eu achei bem bacana esse significado do partilhar. Eu particularmente não conhecia. Aí temos Miramês, que nos fala o seguinte: os sacrifícios humanos, nos primórdios da civilização, tiveram a sua origem na necessidade e na ignorância dos homens, em seu empenho em agradar as divindades, o que caracterizou a aceitação de sua dependência e algo superior a eles. Acreditavam nos deuses sem submeter a exame o que eles diziam, pondo de lado o raciocínio, e assim como o viam, assim o praticavam. Um sábio, a humanidade cresce, e pela lei devem crescer com ela os seus hábitos. O homem do terceiro milênio deve ser um homem novo, nascido do velho, que se esquecerá de sua própria história pela sua renovação de propósitos. Deus realmente não quer sacrifício, mas os aceitou para que os homens compreendessem mais tarde que não deveriam proceder assim. Não adiantaria, né? Se a gente não tinha nem a ideia de um Deus único, quanto mais falar que não pode, ele não quer isso. Então, de uma certa forma, ele falou, bom, uma hora eles vão aprender, né? E como aconteceu, aprendemos. Podemos dizer que o ser humano que vive de tomar de outros para o seu bem-estar, que é uma manifestação do egoísmo e do orgulho, isso não deixa de estar sacrificando alguém para o seu benefício. Sabe como? A escravidão, né? Fizemos atrocidades, né? Sacrificamos muitas vidas,
Para quê? Para benefício próprio, para para enriquecer. Então, a escravidão, não só a que nós conhecemos aqui, mas a toda, mesmo a escravidão lá da antiguidade, quando um povo perdia a sua guerra, aqueles que sobreviviam, eles eram escravizados. Então, isso era um sacrifício. Nós estávamos colocando a vida de alguém em sacrifício para benefício próprio. Tá? Não, por que eu quis colocar isso aqui também? Porque quando a gente imagina sacrifício, a gente imagina aquela oferenda. Isso também era uma forma de sacrificarmos a vida dos outros pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade. Voltando aqui, que não deixava de ser esse sacrifício uma oferenda, mas uma oferenda aos homens, né? Não era nem a Deus, era aos homens. E mostrava a brutalidade e a nossa ignorância. Por isso que o cara lá em cima, extremamente sábio, como sempre, uma hora essa rapaziada vai aprender como é que toca a banda. Bom, voltando ao sacrifício, onde se oferece a alguém. Depois de tudo isso, fomos descobrir, matar para quê? Se ninguém morre, não é verdade? Tirávamos a vida do corpo, mas o espírito vivia, né? Porque a intenção, o que se imaginava? O corpo valia mais do que o espírito. Então você estava destruindo ali tudo. E muitos usaram esse ritual de sacrifício para resolver pendengas próprias, né? Levava o seu desafeto para o sacrifício. Mas, enfim, nada antes, nada depois, sempre na hora certa. Vamos lembrar sempre, o que trouxe Jesus para o nosso planeta foi o seu amor pelos que sofrem. Ele não mandou matar os encarcerados, e sim visitá-los, levando-lhes a esperança da vida e fazendo-os crer na lei de amor para todas as criaturas. Vamos encerrar? Jesus disse, abre aspas, o céu está dentro de vós. Fecha aspas. Estamos na época de nos sacrificar, dando finalmente lugar à fraternidade, à compaixão, à caridade e o amor. Bom, meus amigos, com isso encerramos a nossa noite de estudos, tá? Então, a próxima semana teremos o prazer do Gino, a próxima, o nosso querido Nando já estará de volta aos trabalhos. Será um prazer recebê-los em nossas noites de estudos. Eu agradeço esta oportunidade bendita que cada um de vocês me deu de adentrar aos seus lares. Foi um prazer inenarrável receber cada companheiro dentro do meu lar. Para não nos alongar, um beijo a todos, até a próxima. Tchau!